E chegou a hora da gente falar de CI/CD no React Native, tá? Então, quando a gente fala de CI/CD, a ideia por trás é automação, ou seja, automatizar processos, sejam eles de teste, de build ou de deploy da nossa aplicação. Mas antes da gente entrar no mérito de ferramentas, o que a gente vai utilizar, né, quais são as ferramentas disponíveis, é bom a gente entender os conceitos, né? Os conceitos, por exemplo, de Continuous Integration, o conceito de CI, né? Então, eu trouxe uma definição um pouco mais formal, mas obviamente vocês vão entendendo mais ao longo dessa aula. Então, o conceito de Continuous Integration é a prática de integrar todas as alterações de código, alguma coisa que você fez ali numa branch, na branch principal de um repositório, né? E fazer isso com frequência e testando automaticamente essas alterações, tá bom? Então, quando você confirma essas alterações, geralmente ou você faz o merge na branch principal ou inicia algum processo de build. Então, com a integração contínua, erros e, por exemplo, problemas de segurança, eles podem ser identificados e corrigidos com mais facilidade e muito mais cedo no processo de desenvolvimento. Então, a ideia por trás é justamente essa. Ao invés de você, sei lá, no final da sua sprint, você fazer um merge de 10 branches diferentes, é aos poucos você vai mergeando, ou seja, integrando o código que você está construindo e você vai testando ali automaticamente. E a gente já está fazendo isso no nosso projeto. Então, se vocês lembrarem lá do módulo de testes, lá quando a gente começou a escrever testes, a gente adicionou esse pull request checker, né? Ou seja, é algo que a gente está rodando toda vez quando a gente abre um pull request no nosso projeto, né? Então, a gente roda lá, por exemplo, a gente configura a nossa máquina, a gente roda o lint, a gente roda o TypeScript e a gente roda os nossos testes. Então, isso é um processo, é uma prática de integração contínua. E agora vem a parte de CD, que é o Continuous Deployment, né? Ou seja, deploy contínuo. Então, também é uma prática de automatizar, mas nesse caso a gente está automatizando a infraestrutura e o processo de fazer o lançamento, ou seja, o deploy da nossa aplicação. Então, depois que o código ele foi testado, né, e criado, né, como parte do processo de CI, né, seja integrado na nossa branch, o CD ele assume o controle para garantir que a aplicação seja empacotada com tudo que precisa para ser implantada em qualquer ambiente, a qualquer momento. Então, essa é a ideia por trás do deployment, né? Uma vez que eu passei pelo meu processo de CI, agora eu quero automatizar o meu processo de build. Então, quando a gente fala de aplicativos, por exemplo, a gente sabe que esse processo ele é bem extenso. Ele tem etapas diferentes para o Android e etapas diferentes para o iOS, tá bom? E como ele é complexo, envolve assinatura, envolve um monte de coisa, é legal a gente ter isso definido em um processo de continuous deployment. E, obviamente, existem diversas ferramentas no mercado para se fazer isso. A gente vai falar um pouco sobre essas ferramentas e a gente vai escolher as ferramentas mais adequadas para o nosso projeto e, de forma geral, para o React Native, tá? Então, os conceitos que eu vou falar aqui nessa aula, eles servem para você avaliar para qualquer projeto qual ferramenta você vai utilizar. Mas antes da gente entrar nas ferramentas em si, tem outro conceito que é bastante importante, né? Que é o conceito de pipeline. Então, vocês já devem ter ouvido esse termo quando a gente fala de CI/CD, que é o termo de pipeline. Então, um pipeline, ele é um processo que orienta a construção ou execução de um software por meio de um caminho específico. Eu sei, tá muito formal, né, essa definição, mas basicamente a pipeline, quando a gente fala de pipeline, a gente está se referindo ao processo, às etapas que a gente faz para a construção, seja para para rodar o nosso CI ou rodar o nosso CD. Então, no caso, o exemplo que eu dei do pull request checker, né, do nosso processo de continuous integration, a gente tem o nosso arquivo lá do GitHub Action, que a gente estabeleceu o nosso workflow lá no GitHub Action, com as etapas necessárias para a gente executar esse processo. Então, essas etapas, no caso, esse arquivo, ele é a nossa pipeline. Então, quando eu estiver me referindo à pipeline, eu estou me referindo ao nosso arquivo, a essas etapas que a gente define para poder executar a nossa CI ou a nossa CD. Então, só um fato curioso aqui, né? Não sei se você sabe, mas se você pegar a tradução literal de pipeline, é gasoduto, né? Como se fosse esses túneis, né? Onde a gente não, né? Porque eu não trabalho com isso, mas onde as pessoas passam, por exemplo, gás, passa óleo, coisas desse tipo. Então, o conceito, né? Esse conceito de pipeline vem justamente por conta disso, né? A gente meio que direcionando ali, no caso, né? As etapas do nosso processo, tá bom? Então, é como se fosse você, né, e o seu amigo aí, o seu estagiário que estão codificando o projeto, são esses trabalhadores que estão construindo a pipeline, né, que é esse gasoduto aqui que vocês estão vendo, tá? E o ambiente, né, ou seja, o local ali, a infraestrutura onde você está construindo, geralmente é através de uma plataforma, né? No caso, a gente usou o GitHub Action para construir a nossa pipeline de CI/CD, mas como eu falei, tem diversas plataformas que a gente pode utilizar para construir os nossos processos, né, as nossas práticas de CI e de
CI/CD. E essas ferramentas, elas são das mais diversas possíveis, e quando eu falo a ferramenta, eu digo ferramenta porque não existe só plataformas, né? Existem algumas ferramentas que auxiliam também a gente no processo. A gente vai falar um pouco sobre alguma delas que são mais conhecidas no mundo mobile. Alguma delas, como o próprio GitHub Action e o CircleCI, tem um propósito mais genérico e algumas outras um propósito mais específico para o mobile, tá? Uma que ficou bastante conhecida no mundo mobile foi o App Center, tá bom? Então o App Center, ele é uma plataforma que ele foi criado pela Microsoft, também focado ali na parte do mobile para automatizar o seu processo de build. É uma ferramenta muito simples e por ser simples, né, o trade-off, ou seja, o lado negativo, é que ela é muito limitada, tá? Você faz uma configuração através de uma web app, então no App Center você não tem aquele arquivo, ou seja, a sua pipeline, você não constrói a sua pipeline, você apenas faz algumas configurações na plataforma deles, tá? E um ponto negativo é que o App Center ele foi descontinuado, tá bom? Então se você ver aqui no site do App Center, você vai ver, né, que ele vai ser ele hoje tá só em manutenção, mas em 31 de março de 2025, ou seja, você não vai poder mais utilizar o App Center. Então se você estiver utilizando o App Center, você já tem que aproveitar essa aula aqui para você já escolher outra plataforma para você, tá bom? Mesmo se não fosse descontinuado, eu não usaria o App Center justamente porque ele é muito simples e muito limitado. A próxima que a gente vai falar aqui é o Expo Application Service, né, o famoso EAS, tá bom? Então ele foi criado para fazer você fazer o build, né, para te ajudar a fazer o build dos seus apps com o Expo, tá bom? Então ele é uma plataforma que ela é extremamente integrada com aplicativos Expo, tá bom? Então você pode também dar uma olhada aqui, mas uns pontos que eu gostaria de destacar, o primeiro é que é quase impossível de utilizar com projetos React Native CLI. Você até pode tentar utilizar, mas da minha experiência, você acaba tendo muitos problemas, é muito mais fácil você utilizar algumas outras das ferramentas que a gente vai ver aqui, ao invés de ter que fazer, ficar se contorcendo para tentar buildar um aplicativo feito com React Native CLI com o Expo. Outra coisa que é muito importante também, o Expo EAS, ele não é uma plataforma de CI/CD, ou seja, você também não tem uma pipeline, você não consegue definir as suas etapas, ele não é uma plataforma. Se você for utilizar o EAS ele basicamente te ajuda a fazer o build de forma remota, então lá nas máquinas lá do Expo você consegue fazer esse build e você também consegue lá submeter para a loja através de alguns comandos da CLI dele. Mas essa CLI, esses comandos, né, eles têm que rodar em algum lugar. Então você pode rodar ele na sua máquina, ou se você quiser automatizar, se você quiser integrar isso num processo de integração contínua, de deploy continuous, ou seja, automático, você vai ter que utilizar o Expo em conjunto com alguma outra plataforma, seja o GitHub Action, seja o Travis CI, ou seja o CircleCI. Com relação a preço, ele tem um preço relativamente razoável comparado com as plataformas assim do mercado. Não é a mais barata, mas também não é algo absurdo, tá bom? Eu não recomendo utilizar o EAS, a não ser que você esteja utilizando o Expo, tá bom? Então, para fazer o build, para te ajudar a submeter. E a próxima plataforma na nossa lista é o Bitrise, tá bom? O Bitrise, ele é uma plataforma, e sim, uma plataforma porque você tem as máquinas onde você pode configurar a sua própria pipeline, mas é uma plataforma focada para mobile, tá bom? Então, é uma plataforma que ela traz algumas facilidades, como, por exemplo, você pode criar o seu workflow, ou seja, a sua pipeline só arrastando e soltando lá na plataforma de web deles, ou você pode também utilizar a sua pipeline, né? Criar o seu arquivo de configuração igual a gente fez, tá bom? Então, é uma plataforma muito boa, por ser uma plataforma focada para mobile, né? Ela já tem até a documentação específica para React Native, documentação específica para Flutter ou para as plataformas nativas também, tá? Então, ela já vem toda, digamos assim, otimizada para você, as máquinas, né, eles estão sempre muito bem atualizados com as ferramentas que você precisa, como por exemplo o Xcode. Então é uma plataforma que ela é muito boa, ela é bastante utilizada no mercado, tá bom? Então tem muita coisa pronta, como eu falei, é uma plataforma focada para mobile, mas o trade-off é que ela é muito cara, principalmente para quem tá começando, tá bom? Você tem uns planos lá, você não paga por exatamente minutos, igual algumas outras plataformas, tem um plano fixo mensal e, se não me engano, o mais barato são $70 por mês, o que para a maioria de vocês vai acabar sendo muita coisa, principalmente se você só está testando, utilizando, ou um aplicativo que você não faz deploy com tanta frequência. E o próximo nome na nossa lista é o GitHub Actions, tá bom? Então o GitHub Actions, ele também é uma plataforma de CI/CD, mas é uma plataforma de propósito genérico. Então você tem as máquinas, você pode escolher Ubuntu, Mac, mas não é uma plataforma específica para mobile, tá bom? Então você pode utilizar ela para diversos tipos de pipeline, outra front-end web, back-end, enfim, a configuração
documentação é feita através de arquivos também, do YAML. Não tem drag drop, como por exemplo no Bitrise, tá bom? E ela tem uma excelente documentação. Isso é um ponto muito positivo pro GitHub Action, tá? Eu gosto bastante. É uma plataforma bastante utilizada, muito também por conta do GitHub ser o repositório de código mais conhecido, então tem uma integração muito boa com o GitHub. E a gente já tá rodando a nossa pipeline lá de CI, ou seja, os nossos testes, né, para quando a gente vai fazer o pull request no GitHub Action, tá bom? Uma coisa que é muito legal é que ela tem um preço muito acessível. Então, se você tiver uma conta free, você tem 2.000 minutos para você poder testar. Isso, por exemplo, é mais que o suficiente para você fazer, por exemplo, rodar as suas pipelines de CI, que geralmente são mais simples, mais rápidas, mas também para você conseguir rodar até mesmo algumas pipelines de CI/CD para buildar o seu aplicativo Android e o seu aplicativo iOS. A próxima que a gente vai falar é a CircleCI. Então, a CircleCI, ela lembra um pouco, ela é a mais parecida ali com o GitHub Action. Também é uma plataforma de CI/CD de propósito genérico. Você também vai configurar a sua pipeline através de arquivos. E eu trouxe o CircleCI como exemplo só para mostrar para vocês que existem algumas coisas além do GitHub Action, tá bom? Então, cara, você tem desde o Bitbucket, o GitLab também tem as suas plataformas de CI/CD e elas seguem geralmente esse mesmo padrão. Geralmente é um padrão genérico, você vai configurar o seu YAML. A documentação do CircleCI é uma documentação boa, não é a melhor que eu já vi, mas assim, é suficiente para você fazer algumas coisas, tá bom? Então, vou deixar o link aqui também, mas só para vocês conhecerem, saberem que tem mais opções, mas existem várias outras também, além do CircleCI. Ela é um pouco menos conhecida, então talvez tenha um ecossistema um pouco menor, tá? Mas já é uma plataforma já é uma plataforma, na verdade, estabelecida no mercado. A minha experiência, principalmente para a parte de mobile, é que ela acaba sendo um pouco mais limitada que o GitHub Actions em alguns momentos. E o próximo nome na nossa lista é o Fastlane, né? O Fastlane, ele é uma ferramenta que ajuda a gente a automatizar algumas tarefas que a gente faz nos nossos processos de CI/CD para mobile, como por exemplo, fazer, né, o beta deployment, né? Ou seja, a gente fazer o deploy para TestFly ou para o interno lá, ou até mesmo para as lojas também. Ele também ajuda a gente a fazer o build dos nossos apps, e algo bem legal também, bem interessante, é o Code Signing. Essa é a única ferramenta que eu conheço que de fato automatiza o processo de Code Signing. Então lembra lá no iOS, quando a gente foi fazer o nosso build para fazer o deploy para a loja, que a gente precisou criar certificado, criar provision profile, registrar device, tudo isso a ferramenta faz de forma automática, tá? Ela faz de forma automática, mas não faz milagre, você tem que conhecer o processo, tá bom? Então, muito importante você ter passado por esses módulos onde a gente fez o deploy, tanto no Android quanto no iOS, porque senão você vai ficar perdido quando a gente for utilizar a ferramenta, tá? Então, não é uma plataforma de CI/CD, é uma ferramenta, e a gente pode utilizar tanto localmente na nossa máquina, como adicionar numa plataforma de CI/CD, como o GitHub Action ou o CircleCI, tá bom? Eu gosto da documentação do Fastlane, é uma documentação boa, porém é complexa, tá? E não é a documentação por si só que é complexa, mas a ferramenta em si, ela é complexa. Então, se você já tem facilidade se você conhece Ruby, né, a linguagem Ruby, você vai ter facilidade para poder fazer a integração, tá? Mas se você não tem facilidade, não tem problema, também não é algo de outro mundo. Algo bem interessante é que é uma ferramenta free, tá? É uma CLI que você vai instalar, ou seja, na sua máquina ou na sua plataforma. É um projeto open source, então não vai ter nenhum custo adicional, tá? E um fato interessante é que o Fastlane, ele é utilizado por baixo dos panos por algumas outras ferramentas. Eu sei que, por exemplo, o App Center por baixo dos panos, né, você faz aqueles cliques ali, mas tem que ter alguma ferramenta fazendo um trabalho sujo para você. Acredito que algumas outras plataformas, talvez o Expo, EAS ou alguma outra plataforma focada em mobile, também utiliza o Fastlane por baixo dos panos, tá bom? Então, em meio a tanta plataforma, tanta ferramenta, talvez você tenha ficado um pouco confuso, mas acredito que eu tenha conseguido cobrir, obviamente não todas as plataformas, como eu falei, existem algumas outras, principalmente mais relacionadas a propósitos genéricos, como eu falei, tem o Travis CI, tem o Bitbucket Pipelines, mas qualquer outra plataforma que você que você for encontrar, ela vai ser semelhante com alguma dessas aqui. Então, você tem ferramentas de propósito mais genéricos, como o GitHub Action e o CircleCI. Você pode ter algumas outras ferramentas mais focadas na parte de mobile, como o Bitrise, ou algumas ferramentas com abstrações e limitações muito grandes, como é o caso do App Center e o Expo Application Service. Eu não conheço particularmente nenhuma outra ferramenta que faz o trabalho do Fastlane. É uma ferramenta que, basicamente, ela está disparado no universo mobile para fazer o que, de fato, ela faz, mas pode ser que você encontre algumas outras ferramentas. Acredito que o Bitrise, que é uma plataforma focada
Fastlane Mobile tem algo bem parecido com o Fastlane rodando ali por baixo dos panos para te ajudar. Mas em meio a tantas ferramentas, depois da gente olhar tudo isso, né, os prós e contras de cada uma dessa plataforma, a minha escolha para trabalhar com CI/CD para React Native hoje é o GitHub Action e também o Fastlane. A gente vai usar essa combinação. Eu acredito que essa escolha ela vai se manter por um bom tempo, porque as duas reúnem características muito importantes. Então, é uma combinação de flexibilidade, preço, uma curva de aprendizado razoável e um ecossistema muito bom. Então, por a gente ter acesso a uma plataforma, a gente pode configurar a nossa máquina, a gente pode configurar cada etapa. Isso dá bastante flexibilidade pra gente fazer basicamente qualquer coisa. GitHub Action tem um preço muito bacana, como a gente viu, 2.000 minutos gratuitos ali, então tá pra você testar muita coisa e até rodar profissionalmente se você não faz tantos builds com muita frequência. A curva de aprendizado, ela é um pouco, obviamente, maior, tá bom? Porque a gente vai estar utilizando duas ferramentas, uma que tem um propósito um pouco mais genérico, mas a complexidade maior em si, ela tá no próprio processo de CI/CD para mobile do que nas plataformas. Mas felizmente, essas duas plataformas têm documentações muito boas, tem um ecossistema muito grande, então vai ajudar a gente demais. Já tem muita coisa pronta, tem muita action, né, que a gente vai ver que é pedaços desses processos que já estão feitas, então vai ser mais fácil para a gente integrar no nosso código. E com essas duas ferramentas, a gente consegue fazer basicamente qualquer coisa, qualquer processo de CI/CD para React Native. Mais uma vez, você tem acesso à plataforma, você pode configurar a máquina que você quiser, fazer as etapas que você quiser. Então, isso te dá muita robustez na hora de construir e customizar um processo para o seu projeto, tá bom? E o Fastlane, ele vem para ajudar a gente em algumas etapas da nossa pipeline de CD, quando a gente for fazer o build, fazer o deploy, que ele já vai automatizar algumas coisas pra gente que a gente teria que meio que fazer na mão ali, né? Como a gente chama, o Fastlane, ele vai resolver pra gente. Então, essas são as minhas escolhas para trabalhar com CI/CD para React Native hoje. Eu acredito que ela vai se manter, essa minha escolha vai se manter por muito tempo, porque realmente são duas plataformas bastante robustas e que tem características que reunidas é difícil de ser batida por qualquer outra plataforma. E se você quiser aprender a utilizar essas ferramentas na prática, criar do zero as suas pipelines de CI e de CD para o seu projeto React Native, não deixa de conferir o profissional React Native, que é o meu treinamento onde eu ensino tudo o que você precisa para trabalhar profissionalmente com React Native. Então, essa pipeline de CI com os testes ali que você viu, eu ensino os alunos a criar do zero. A pipeline de CD, ou seja, Continuous Deployment, né, para os alunos aprenderem a automatizar o processo de deploy, fazer o build, enviar para a loja, assinatura do app, tudo isso automatizado com essas duas ferramentas. Então, se você quiser conhecer mais sobre essas ferramentas, quiser se profissionalizar com React Native, link aqui na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e até a próxima.